Antes de você abrir a sua loja virtual ou qualquer outro negócio, é muito importante que você faça uma lição de casa e avalie diversas questões envolvidas no planejamento do seu negócio e numa análise mais detalhada do que você vai fazer. Eu sou Rafael Souza, da Universidade E-Commerce, e nessa aula eu vou falar para você de 6 perguntas obrigatórias para qualquer pessoa de qualquer segmento, de qualquer setor que vai abrir uma loja virtual e que são fundamentais para que você responda essas perguntas em detalhes para que você tenha sucesso na sua loja virtual. Iniciando, com a primeira pergunta aqui, seria assim: qual é a margem que você vai ter de lucro na venda de cada produto que você vai comercializar na sua loja virtual? Então, na composição de custo, dependendo quando você vai vender um produto, ou você fabrica esse produto e aí você tem um custo de fabricação, ou você compra de algum fornecedor e você revende esse produto. Então, ou você compra ou você fabrica, correto? E dentro disso, você tem que avaliar qual que é a sua margem de lucro. Ou seja, vamos imaginar que você compra um produto por R$100. Por quanto você deve vender esse produto para você garantir uma boa margem de lucro dentro desse produto? Primeiro você tem que pegar os custos de compra, impostos, carga tributária. Depois você tem que avaliar quais são as taxas que você vai ter que colocar no produto para vender na loja virtual. Então você tem a embalagem, você tem a taxa de administradora do cartão, que você vai pagar um percentual que varia de 2,5% a 5% sobre o produto. Você tem alguns custos indiretos que você tem que considerar. Então você tem que pegar o que você pagou no produto, incidir todos esses outros custos e pegar para ver qual valor você vai vender para definir sua margem. Porém, para ver qual valor você vai vender, é muito importante que você faça uma pesquisa de mercado para ver por quanto os seus concorrentes estão vendendo, para que você coloque também um valor atrativo, um valor competitivo. Porque também de nada adianta você colocar um valor muito maior do que os seus concorrentes, porque você também não vai vender. Então, a primeira questão que é muito importante você olhar é com qual margem que você vai trabalhar para que você tenha lucro e que você seja competitivo. Bom, a partir do momento que você definiu qual é a margem que você quer, você tem que saber quanto que você tem que vender para conseguir atingir o break-even. O que seria o break-even? Que a gente chama de ponto de equilíbrio. É a hora que você consegue zerar as suas contas. Então, o que você está investindo na loja, a loja está te dando de retorno. Então, você está no 0 a 0, você atingiu um ponto saudável, que ali você não está precisando mais colocar dinheiro no seu negócio. Então, quantas vendas você precisa fazer para você atingir o break-even? A partir do momento que você sabe quanto você tem de margem, você consegue definir quantas vendas você precisa fazer para você atingir o break-even. Então, assim, é muito importante você ter isso também bem detalhado. Uma terceira pergunta é, ok, para eu conseguir fazer esse determinado número de vendas, vamos colocar aqui um exemplo, que você tenha que fazer 100 vendas por mês, tá? Para você atingir ali o seu break-even. Para você atingir 100 vendas por mês, quantas pessoas precisam entrar na sua loja? Então, é uma conta que você tem que fazer uma engenharia reversa, né? Então, se eu quero vender 100, tá bom, para eu vender 100, quantas pessoas precisam acessar minha loja para que eu consiga vender 100? Considerando a taxa de conversão que existe hoje no Brasil, a gente está falando aqui em 2016, que varia entre 1% e 2%, ou seja, das pessoas que visitam uma loja virtual, em média, entre 1% e 2% das pessoas compram o produto. Então, se a gente está falando entre 1% e 2%, vamos trabalhar com a margem mínima de 1%. Então, se você tem que vender 100 produtos, e a taxa de conversão média de 1%, quantas pessoas precisam acessar a sua loja para que você consiga vender esses 100 produtos? Então, a gente falando de 1% de conversão, você precisa ter 10 mil visitas. Você tendo 10 mil visitas, você vai converter 1% e vai ter 100 vendas do seu produto, correto? Então, assim, para que você consiga trazer 10 mil pessoas e aí você conseguir fazer 100 vendas, quanto que você precisa investir em divulgação para que essas 10 mil pessoas visitem a sua loja? Então, realmente, é uma conta que você tem que fazer, que vem desde a sua margem, quanto você precisa vender, para você vender aquele número, quantas pessoas você entra na sua loja, e daí quanto você tem que investir, que aqui é o quarto item, para que você consiga trazer esse número de pessoas para dentro da sua loja virtual e consiga efetivar essas vendas. Então, você tendo essa conta de quanto você tem que investir para atrair um determinado número de pessoas para sua loja, e a partir daí você fazer as vendas que você precisa, né, que é o exemplo que a gente está colocando, qual que seria o custo por venda que você vai ter? Ou qual seria o custo por visitante que você tem. Então são algumas questões que você tem que ter bem mapeado para que qualquer estratégia que você faça de divulgação, de ação, você consiga fazer as métricas, né, que seria o último item, para saber se você está indo bem ou não, para que se você tem que trocar estratégia. Então assim, você definir quais são as métricas principais do seu negócio. Então qual que é o custo por venda. Então quanto que eu tive que investir em divulgação, quanto que eu tive que investir na minha loja virtual para que eu conseguisse fazer uma venda e quanto que essa venda me retorna
retorna, de margem, quanto que eu tive que investir para eu trazer um determinado número de visitantes, e desses visitantes que entraram, quantos desses efetivamente compram. E aí você tem que definir quais são as métricas que você tem que avaliar, essas são algumas delas, mas você tem outras métricas que é da onde estão vindo os visitantes, qual é a origem de tráfego que chama, né? Então qual a origem de tráfego que você consegue ter mais conversão. Então os visitantes que vêm do Facebook convertem mais, os visitantes que vêm do Google convertem mais, ou os visitantes de algum blog que você fez parceria convertem mais. Então são métricas que você tem que avaliar para saber quantas pessoas estão entrando na sua loja, da onde essas pessoas estão vindo, de qual origem converte mais, qual é o custo de cada visitante, quanto que esse visitante te dá de margem, ou seja, são várias questões que têm que ser avaliadas e são fundamentais para que você consiga ter sucesso na sua loja virtual. Então aqui eu mapeei aqui as 6 perguntas, existem outras perguntas, lógico, existem várias outras, porque uma loja virtual é um negócio, e um negócio é uma ciência que exige uma série de questões para serem avaliadas, estudadas, para que você consiga evoluir com o seu negócio. Mas aqui a ideia da aula é você entender quais são os principais perguntas para que você, antes de iniciar, ou se você está iniciando, você já tenha um mapeamento e que você consiga evoluir de uma maneira saudável e concreta, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado aí da aula, até a próxima aula, valeu! Queria deixar aqui um último recado para você. Se você gostou dessa aula, inscreva-se no nosso canal do YouTube para você acompanhar as próximas aulas que a gente libera toda semana, as dicas, os vídeos, todo o nosso conteúdo no YouTube, e curta também a nossa página no Facebook para acompanhar todo o nosso conteúdo por lá, beleza? Tem o link aí desses 2 vídeos que você pode assistir também, é só clicar em cima deles e você vai já ter acesso a mais aulas e mais conteúdo. Valeu, até a próxima, um abraço!